Nas colinas de Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi, o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé. Enquanto seus irmãos mais velhos eram soldados e viviam no campo de batalha, Davi tinha a tarefa aparentemente menos importante de cuidar do rebanho de sua família. Ele passava seus dias caminhando pelos campos, tocando sua harpa e cantando hinos a Deus, sem saber que essa vida tranquila e humilde o preparava para algo muito maior. Embora suas responsabilidades fossem simples, a coragem de Davi já era notável. Quando um leão ou um urso ameaçava suas ovelhas, ele não hesitava. Armado apenas com uma funda e sua fé, Davi enfrentava essas feras com bravura incomum para sua idade e tamanho. Para ele não se tratava apenas de proteger o rebanho de seu pai, mas de uma questão de confiança no Senhor, que ele acreditava ser o verdadeiro pastor de sua vida. Cada vitória contra esses predadores era mais um testemunho de sua fé inabalável. Davi era desconhecido por todos, exceto por Deus. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para as batalhas que aconteciam entre Israel e seus inimigos, Deus observava o coração daquele jovem pastor, e embora Davi ainda não soubesse, sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Longe dos olhos humanos, ele estava sendo moldado para um destino grandioso. No silêncio dos campos, suas habilidades estavam sendo afiadas não apenas como pastor de ovelhas, mas como pastor de um povo. Esses momentos simples de sua juventude seriam fundamentais para os desafios que enfrentaria no futuro. Ele não sabia que as mesmas mãos que protegiam o rebanho de seu pai um dia liderariam um exército e governariam uma nação. O coração de um rei estava sendo forjado nas colinas de Belém, e o jovem Davi, sem ter consciência disso, estava caminhando para o primeiro de muitos atos de fé que o levariam ao trono de Israel. Enquanto Davi cuidava de suas ovelhas nos campos de Belém, uma jornada se desenrolava em outra parte de Israel. O Senhor havia falado ao profeta Samuel, ordenando que fosse até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. O atual rei, Saul, havia se desviado dos caminhos de Deus, e o Senhor já havia decidido que um novo líder surgiria, alguém que ele havia escolhido a dedo. Samuel, obediente ao chamado de Deus, partiu em direção a Belém, sentindo a responsabilidade desse momento histórico. Ao chegar à casa de Jessé, pediu que todos os filhos do homem se apresentassem, pois Deus escolheria um entre eles. Um a um, os irmãos de Davi foram trazidos diante do profeta, começando pelos mais velhos. Eliabe, o primogênito, impressionou Samuel pela aparência e porte, mas Deus advertiu o profeta: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os outros irmãos de Davi também passaram diante de Samuel, mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Confuso, Samuel perguntou a Jessé se havia mais algum filho. Jessé então lembrou-se do mais jovem, que estava no campo cuidando das ovelhas. Ele ordenou que Davi fosse chamado imediatamente. Quando o jovem entrou ainda suado e com o cheiro do campo, Samuel ouviu a voz de Deus: levante-se e unja-o, este é o escolhido. E assim, diante de seus irmãos e de seu pai, Davi foi ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel. A unção foi realizada em segredo, longe dos olhos do reino e do atual rei Saul, mas Davi sentiu algo mudar dentro de si. O Espírito do Senhor estava sobre ele de maneira poderosa a partir daquele dia, mesmo que ele ainda não soubesse o que isso significaria. O jovem pastor, que até então conhecia apenas o silêncio dos campos, agora carregava o fardo de um destino muito maior. O caminho para o trono havia começado de forma silenciosa, mas a escolha de Deus não poderia ser mais clara. Davi era o homem segundo o coração de Deus, destinado a liderar Israel. Enquanto o Espírito do Senhor trabalhava silenciosamente na vida de Davi, o exército de Israel enfrentava um desafio monumental. Os filisteus, um inimigo antigo, estavam acampados em um vale oposto ao exército de Saul. Entre eles, um guerreiro imponente, Golias de Gate, provocava diariamente o exército israelita. Golias não era um homem comum, sua altura era descomunal, sua armadura reluzente e sua confiança parecia inabalável. Ele desafiava qualquer israelita a enfrentá-lo em um combate mano a mano, prometendo que o destino da batalha seria decidido por essa luta singular. Dia após dia, Golias insultava o exército e o Deus de Israel. Saul, aterrorizado, e seus soldados se encolhiam diante do gigante, incapazes de encontrar um campeão que pudesse enfrentá-lo. Foi nesse cenário que Davi entrou em cena, enviado por seu pai Jessé para levar mantimentos a seus irmãos no campo de batalha. Ao chegar, ele ouviu Golias lançar mais uma de suas provocações. Indignado, Davi não pôde conter sua reação. Como podia esse filisteu incircunciso desafiar o exército do Deus vivo?
A incredulidade de Davi contrastava com o medo de todos os outros soldados. Sem hesitar, ele se ofereceu para enfrentar Golias. As palavras do jovem pastor rapidamente chegaram aos ouvidos de Saul, que o chamou à sua presença. Davi explicou ao rei como, no campo, já havia derrotado leões e ursos que ameaçavam seu rebanho, e que essa batalha seria a mesma. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu, declarou com convicção. Saul, sem outras opções, permitiu que Davi fosse. Tentou vestir-lhe uma armadura, mas Davi recusou, dizendo que não estava acostumado a usá-la. Em vez disso, armou-se apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho, confiando completamente no Senhor. Enquanto se preparava para o confronto, todos ao seu redor duvidavam de sua capacidade, mas a fé inabalável de Davi o guiava rumo ao campo de batalha, onde enfrentaria o gigante filisteu. Davi caminhou com determinação em direção a Golias, enquanto o gigante o olhava com desprezo. Para Golias, Davi não passava de um menino sem experiência, uma presa fácil em um campo de guerra. Ele zombou da aparência do jovem, rindo de sua coragem e lançando insultos. Mas Davi, confiante no Senhor, não se deixou intimidar. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Respondeu Davi, cheio de fé. O gigante, enfurecido, avançou em direção a Davi. No entanto, antes que Golias pudesse chegar perto, Davi agiu rapidamente. Ele pegou uma de suas pedras, colocou-a em sua funda e, com precisão divina, lançou-a contra o gigante. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias diretamente na testa. O gigante caiu no chão com um estrondo, morto instantaneamente. O campo de batalha ficou em silêncio. Nenhum dos soldados de Israel ou dos filisteus podia acreditar no que acabará de acontecer. Davi correu até o corpo caído de Golias, puxou a espada do gigante e cortou sua cabeça. Essa ação foi o sinal para o exército israelita avançar. Inspirados pela vitória de Davi, os soldados de Israel perseguiram os filisteus que fugiam em pânico. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas uma vitória física, mas uma demonstração do poder de Deus. O jovem pastor havia derrotado o inimigo que todos temiam, e sua coragem e fé se tornaram um símbolo de que a verdadeira força vem de confiar no Senhor. A partir desse momento, a fama de Davi começou a se espalhar por toda a nação, mas essa vitória marcaria apenas o início de sua jornada para o trono. Com a cabeça de Golias em suas mãos, Davi retornou triunfante ao acampamento israelita. Sua vitória rapidamente se espalhou por todo o reino, e ele se tornou o herói de Israel. Canções foram compostas em sua homenagem, e multidões cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Embora Davi continuasse humilde e fiel, essa crescente popularidade logo gerou um conflito inesperado. O rei Saul, que inicialmente via Davi como uma bênção para Israel, começou a enxergá-lo como uma ameaça. O ciúme começou a consumir o coração de Saul. Ele observava o jovem pastor com desconfiança, temendo que Davi tomasse seu trono. Ao mesmo tempo, Davi desenvolveu uma amizade profunda com Jonatas, o filho de Saul, que reconhecia em Davi o futuro rei escolhido por Deus. Conforme a tensão aumentava, Saul tentou várias vezes matar Davi, mas sempre sem sucesso. Ele lançava sua lança contra Davi em momentos de fúria, mas Davi, ágil e confiando na proteção de Deus, escapava. A relação entre Davi e Saul deteriorou-se a tal ponto que Davi teve que fugir, deixando sua casa e se tornando um fugitivo. Jonatas, leal a seu amigo, ajudou Davi a escapar, garantindo que ele não fosse pego pelo pai. Davi passou a viver nas montanhas, formando um grupo de homens leais que se uniram a ele em sua luta contra o rei Saul. Durante esses anos de perseguição, Davi enfrentou muitos desafios, mas também se aprofundou em sua fé. Ele aprendeu a depender completamente do Senhor em momentos de desespero e solidão. Cada dia trazia novos perigos, mas também novas oportunidades para Davi confiar em Deus e crescer como líder. A tensão entre o rei e o futuro rei estava crescendo, e o destino de Israel parecia incerto, mas a fé de Davi nunca vacilou. Os anos de fuga levaram Davi a enfrentar situações extremamente difíceis, mas também o ensinaram valiosas lições sobre liderança e compaixão. Durante uma dessas situações, Davi e seus homens se esconderam em uma caverna chamada Adulão. Enquanto estavam lá, eles foram visitados por aqueles que estavam aflitos e endividados, formando um grupo de homens destituídos que se tornaram seus seguidores.
Davi, reconhecendo a responsabilidade que tinha com esses homens, começou a moldá-los em um exército leal e corajoso. Ele se tornou não apenas um líder, mas um verdadeiro pastor para eles. Durante esse tempo, Davi teve várias oportunidades de vingar-se de Saul, que estava em busca de sua vida. Em um desses momentos, Davi e seus homens encontraram Saul descansando em uma caverna. Os homens de Davi incentivaram-no a atacar o rei, mas Davi, movido por sua consciência e temor a Deus, decidiu poupá-lo. Em vez de matar Saul, ele cortou um pedaço da capa do rei, como uma forma de mostrar que teve a chance de fazer isso, mas optou pela misericórdia. Quando Saul deixou a caverna, Davi o chamou e mostrou-lhe a parte de sua capa. Veja, pai. Olhe, eu não fiz mal a você e ainda assim você me persegue, gritou Davi. Essa demonstração de compaixão e dignidade surpreendeu Saul, levando-o a reconhecer a integridade de Davi. Por um momento, o rei pareceu entender que Davi era o verdadeiro escolhido de Deus. Porém, a batalha interna de Saul entre o ciúme e a realização de que Davi era o futuro rei ainda não havia terminado. Davi, mesmo tendo poupado a vida do rei, sabia que ainda estava em perigo, e a luta pela aceitação e pelo perdão seria uma parte crítica de sua jornada. Com o tempo, a tensão entre Davi e Saul alcançou um ponto de ebulição. Saul, incapaz de lidar com a possibilidade de perder o trono, tornou-se cada vez mais implacável em sua busca para destruir Davi. Mas mesmo em meio a essa perseguição implacável, Davi continuava a agir com dignidade. Em um momento decisivo, ele teve uma segunda oportunidade de confrontar Saul. O rei estava acampado em uma área vulnerável, e Davi, juntamente com seu amigo Abisai, entrou no acampamento de Saul durante a noite. Eles puderam se aproximar do rei enquanto ele dormia, e Abisai implorou para que Davi o deixasse matar Saul de uma vez por todas. Mas Davi se negou dizendo, não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Mais uma vez, Davi mostrou sua fé e confiança em Deus, acreditando que o Senhor o protegeria e que o tempo para reivindicar o trono viria. Em vez de tirar a vida de Saul, Davi pegou a lança e o odre d'água do rei e se afastou. Quando o amanhecer chegou, Davi subiu uma colina distante e gritou para Saul, mostrando-lhe a lança e o odre. Mais uma vez fazendo o rei perceber que ele poderia ter sido morto, mas havia escolhido a misericórdia. Essa ação tocou o coração de Saul, e por um breve momento, ele reconheceu a justiça e a bondade de Davi. O rei, em um momento de vulnerabilidade, pediu perdão a Davi e se comprometeu a não persegui-lo mais. Mas essa paz não duraria, pois o conflito interno de Saul era profundo e sua raiva o consumiria novamente. Davi mais uma vez viu que a batalha pelo trono estava longe de acabar, mas sua fé no Senhor o manteve firme em sua determinação. A perseguição de Saul continuou, mas Davi se tornou um homem mais sábio e experiente. Ele sabia que deveria permanecer vigilante e confiar em Deus, que sempre o protegia. Enquanto a pressão aumentava, a vida de Davi se tornava mais complexa. Ele encontrou refúgio em várias cidades e fortalezas, e seus homens o seguiam, oferecendo apoio e lealdade. Mas o que deveria ser um tempo de crescimento e segurança também trouxe desafios inesperados. Em uma dessas cidades, Davi fez uma escolha que testaria sua fé e seus princípios. Para escapar da pressão de Saul, ele decidiu buscar abrigo com os filisteus, os mesmos inimigos que Golias representava. No entanto, essa aliança com os filisteus estava repleta de riscos e incertezas. Ele e seus homens se apresentaram a Aquis, rei de Gate, mas a confiança inicial de Aquis logo se transformou em dúvida. A reputação de Davi como o homem que havia derrotado Golias o precedia, e isso gerou desconfiança entre os filisteus. No entanto, Davi utilizou essa desconfiança a seu favor, criando um plano para enganar Aquis e ganhar a confiança dos filisteus. Ele começou a realizar incursões contra os inimigos dos filisteus, fazendo parecer que estava atacando os israelitas. Essa estratégia o manteve no favor do rei filisteu, mas também o colocou em uma posição moral questionável. Davi estava jogando um jogo perigoso, lidando com alianças traiçoeiras enquanto tentava se manter fiel ao seu verdadeiro propósito. Essa fase da vida de Davi é um lembrete de que mesmo os mais fiéis podem se desviar e tomar decisões complicadas em momentos de crise. A pressão o levou a agir de forma que ele nunca teria imaginado, mas o Senhor ainda estava trabalhando em sua vida, mesmo quando Davi não parecia estar alinhado com seu propósito. Com o tempo, as tensões aumentaram entre os filisteus e Israel. O rei Aquis decidiu que Davi e seus homens deveriam lutar ao seu lado contra os israelitas. Embora Davi estivesse entre a espada e a parede, ele sabia que não poderia lutar contra seu próprio povo.
Na véspera da batalha, os filisteus marcharam em direção a Israel, mas a desconfiança de Aquis em relação a Davi cresceu. Os comandantes filisteus, percebendo a lealdade de Davi a Saul, exigiram que Aquis o afastasse. A pressão aumentou, e Aquis se viu forçado a mandar Davi de volta, oferecendo-lhe uma saída. Davi foi enviado de volta para sua cidade, Ziclag, e ao chegar, ele encontrou sua casa em ruínas. Os amalequitas haviam invadido a cidade, queimado tudo e levado suas esposas e filhos como prisioneiros. A dor e a frustração atingiram Davi como um golpe devastador. Ele se viu cercado pela desolação e pelo lamento de seus homens, que culparam Davi pela tragédia. No entanto, em meio ao desespero, Davi se voltou para Deus em busca de consolo e direção. Ele consultou ao Senhor e buscou saber se deveria persegui-los. O Senhor o encorajou e garantiu que ele recuperaria tudo. Com fé renovada, Davi liderou seus homens em uma busca implacável. Através da determinação e da intervenção divina, eles conseguiram resgatar suas famílias e recuperar tudo o que haviam perdido. Essa vitória não foi apenas uma prova da força de Davi, mas também um testemunho de que mesmo nas trevas, Deus é um farol de esperança. Davi aprendeu a confiar em Deus de maneira profunda, e essa experiência moldou ainda mais seu caráter, tornando-o um líder mais forte e confiável para seu povo. Finalmente, após anos de perseguição e conflito, a morte de Saul chegou em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. O rei, ferido e em desespero, tirou a própria vida, selando o trágico fim de uma era. Quando a notícia da morte de Saul chegou a Davi, ele ficou devastado. Em vez de comemorar sua ascensão ao trono, Davi lamentou a morte do rei e compôs um belo lamento. Ele reconheceu que, apesar das falhas de Saul, ele ainda havia sido ungido do Senhor. O respeito e a compaixão de Davi pelo rei caído revelaram seu coração. Esse lamento serviu como um poderoso testemunho do amor de Davi por sua nação, independentemente dos conflitos pessoais que eles tinham enfrentado. Após o luto, Davi foi ungido como rei em Hebrom, e finalmente a promessa de Deus se cumpriu. Ele se tornou o governante de Israel, trazendo um novo tempo de unidade e esperança ao povo. Davi, agora em seu trono, fez alianças e preparou o caminho para um reino próspero, focando em buscar a face de Deus em todas as suas decisões. Ele se lembrou das lições que aprenderá durante seus anos de prova, sempre permanecendo fiel ao Senhor e à sua palavra. O caminho até o trono foi repleto de desafios, mas cada um deles o moldou para se tornar um líder segundo o coração de Deus. A história de Davi não é apenas a de um rei, mas a de um homem que, mesmo enfrentando tribulações e incertezas, sempre confiou em Deus e se dedicou a cumprir seu propósito divino. Assim, Davi se tornou não apenas um líder militar, mas também um símbolo de fé, esperança e devoção ao Deus que o guiou ao longo de sua jornada.